Amém, queridos? O tema da minha mensagem nessa noite é: você já pensou? Uma pergunta. Você já pensou? E você vai entender um pouco. Você já pensou em que você pode ser usado por Deus? Você já parou para imaginar que você pode ser usado por Deus? Você já pensou, vou fazer de novo a pergunta. Você já pensou que você pode ser usado por Deus? Você já pensou que Deus te escolheu para curar os doentes através da sua oração? Você já pensou que Deus te escolheu para ser um canal de bênção, para curar os doentes através da sua oração? Você já pensou em poder ser usado por Deus para ser um ganhador e uma ganhadora de almas? Você já pensou nisso, que Deus te escolheu para ser um ganhador e uma ganhadora de almas? Você já pensou em ser escolhido para ser, por exemplo, um pregador e uma pregadora do Evangelho? Puxa, Deus te escolheu. Você já pensou que Ele te escolheu para ser um pregador e uma pregadora do Evangelho? Será que você já pensou em algum momento que Deus pode te levar às nações do mundo, da terra, para pregar o Evangelho? Você já pensou nisso? Você já pensou que Deus está contando com você para a grande obra da evangelização na face da terra? Será que você já pensou que Deus quer usar você? Você já pensou que Deus quer te usar? Ou será que muitas das vezes, porque esse é um dos grandes fatores nossos em muitos momentos, é que nós estamos na igreja para que Deus nos dê algo, para que Deus faça algo por nós, para que Deus nos dê aquilo que precisamos e necessitamos: a porta do emprego, a casa, o carro, a família, o relacionamento, a cura, etc, etc e tal. Mas você já pensou que Deus quer te usar? Será que em algum momento você já pensou que Deus quer que você seja um pastor e uma pastora? Será que em algum momento você já pensou que Deus quer que você seja um missionário, uma missionária? Será que você já pensou que Deus quer te usar para pregar o Evangelho em Bauru e nas nações do mundo? Será que você já pensou em um dia em ser usado por Deus ao orar por uma pessoa doente e essa pessoa ser curada, levantar do leito, até mesmo do leito de morte, e o Senhor restaurar a vida daquela pessoa através de você, por causa da sua oração? Você já pensou nisso? Você já pensou que Deus quer fazer de você muito mais do que você possa pensar ou imaginar? Você já pensou que Deus quer usar você como um canal dele nessa terra? Ou nós muitas vezes não pensamos em nada disso, a não ser que Deus faça por nós aquilo que nós estamos precisando e necessitando? Por isso o tema da minha mensagem nessa noite é: você já pensou? Você já pensou que Deus quer te usar? Abra comigo, por favor, o livro de Mateus. Põe no telão para mim, filho. Mateus 28, versículo 19 ao 20. Um texto muito conhecido de todos nós. Mateus 28, do versículo 19 ao 20, é um texto conhecido. O próprio Jesus disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo. Coloca o 19 de novo para mim, filho. Olha o que o Jesus disse aqui nessa tradução da NVI:
Mas algumas traduções estão dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma ordem, essa é uma definição de Jesus para mim e para você. Por isso eu lhe faço a pergunta: você já pensou que Deus quer te usar? Você já parou para pensar que Deus deseja te usar? Deus não fez você simplesmente para vir ao culto ou a mais um culto. Deus fez você para que você seja usado para louvor e para a glória dEle. Deus quer que você seja usado. Deus quer fazer de você um missionário. Deus quer fazer de você um pregador, uma pregadora da obra dEle. Deus quer fazer de você um pastor, uma pastora. Deus quer fazer de você alguém que Ele possa confiar os dons e os talentos, e você vai usar aquilo que Deus deseja depositar na sua vida. Deus quer usar você para curar pessoas através de você, através da sua oração. Orar pelo doente, orar por aquele que está abatido, orar por aquele que está pensando em tirar a sua vida. Você já pensou que você pode ser o canal de Deus para aquela pessoa que está pensando em tirar a sua vida, e você ser o canal de Deus para trazer paz àquele coração aflito? Você já pensou em ser usado por Deus? Você já pensou que o Senhor quer te usar? Você está aqui comigo? Então você não veio ao culto e você não vem à igreja simplesmente para que Deus faça aquilo que você quer. Você vem à igreja porque você vai se deixar ser usado por Deus. E conforme o texto de Mateus capítulo 28, Jesus nos diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E ele diz o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, por favor, filho, novamente. Olha que diz ali o versículo: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Senhor deseja que nós venhamos cumprir a ordem da grande comissão. Por isso eu digo a vocês nessa noite, por favor, preste bem atenção. Você já pensou em ser usado por Deus? Você já pensou em ser usado por Deus? Eu quero compartilhar com você algumas pessoas que Deus chama para trabalhar na obra dele. Talvez você diga: mas eu não tenho perfil para ser usado por Deus, para ser um ministro, para ser um pregador, uma pregadora, um missionário, uma missionária, um evangelizador, uma evangelizadora. Talvez você diga: eu não tenho perfil para isso. E eu vou te dizer que o perfil que Deus escolhe, com certeza é o meu e o seu perfil. E você vai ver nessa noite que Deus escolheu você para ser alguém a qual Ele irá usar nessa terra. Você já pensou que Deus escolhe as pessoas que já fracassaram na vida? Você já parou para pensar que Deus escolhe as pessoas que já fracassaram? Como assim? Deus escolhe pessoas que já fracassaram? Sim. E eu vou te fazer uma pergunta: você já fracassou em algum momento da sua vida? Sim ou não? Então Deus escolheu você. Deus escolhe aqueles que já fracassaram nessa vida. Deus escolhe aquelas pessoas. Muitas pessoas têm falhado na sua missão da vida, mas Deus ainda chama aqueles que, mesmo que vieram a fracassar, que já fracassaram em algum momento, Deus diz: eu estou contando com você, mesmo que você já tenha fracassado. Por isso eu te faço uma pergunta: você já pensou em ser usado por Deus? Eu te digo: eu não tenho perfil porque eu já fracassei. E eu te digo que Deus escolheu, até mesmo se você já fracassou, Deus escolheu você. Outro ponto que pessoas são escolhidas por Deus. Talvez você diga: bispo, eu sou uma pessoa sem valor. E Deus, eu quero dizer para você que Deus escolhe aqueles que não têm valor.
Vou ler alguns textos, nem precisa colocar no telão. Êxodo 3:11, o texto diz assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá até Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Talvez o Senhor chamou a Moisés para libertar o povo de Israel, e Moisés diz: quem sou eu para ir até Faraó pedir para que o povo seja liberto? Quero dizer para você que você talvez diga: mas eu não tenho valor. E Deus escolheu você mesmo, que se acha sem valor. É você que Deus quer. É você que Deus quer para realizar a grande obra, a grande tarefa da grande comissão. Deus te escolheu. Se você examinar a si mesmo honestamente, você vai perceber o quão indigno muitas vezes nós somos. Mas será a sua capacidade de superar essa sensação de indignidade que vai libertar você para o ministério. Não deixe que os sentimentos de indignidade o impeçam de obedecer o seu chamado. Não importa o quanto você acha que você não tem valor, Deus diz: eu acredito em você. Porque Deus também escolheu pessoas sem valor. Você sabia que Deus também escolheu pessoas que foram rejeitadas ou que se sentem rejeitadas? Talvez você se sente tão rejeitado por inúmeras situações que aconteceram na sua vida até hoje, e você diz: não, Deus não vai me escolher porque eu sou uma pessoa que já fui rejeitado, passei por vários momentos de rejeito, passei por várias situações difíceis. Eu quero dizer para você que Deus conta com aqueles que também foram rejeitados. Rejeição faz parte da vida. Rejeição é uma experiência muito dolorosa. Ser rejeitado é sentir que não gostam de você. É sentir-se rejeitado e indesejado. Todos nós já sentimos que tem pessoas que não gostam de nós. Sim ou não? Bem-vindo ao time. Deus conta com pessoas que se sentem rejeitadas. Eu sinto que tem pessoas que não gostam de mim. Bem-vindo ao time. Bem-vindo ao grupo. Deus conta com você, mesmo que você se sinta uma pessoa rejeitada. Outro ponto que você precisa entender: que Deus chama também aquelas pessoas que têm um certo complexo de inferioridade. A Deus chama aquelas pessoas que muitas vezes têm aquela sensação de um complexo de inferioridade, porque se acham menos do que os outros. E aí ela diz assim: não, mas eu não posso ser porque eu sou tão pequeno, diante de tantos que sabem mais do que eu, diante de tantos que sabem muito mais, que eu sou tão pequeno em relação a isso. Por que Deus vai me usar logo eu? Quer dizer para você que Deus chama também aqueles que se sentem com um complexo de inferioridade. Então, se você se sente que alguma coisa na sua vida não vai muito bem, porque você acha que você não é tão bom para fazer aquilo, quer dizer para você que Deus te escolheu. Mesmo você tendo esse complexo de inferioridade, Deus escolhe você e conta com você. Por isso eu volto a dizer, das perguntas que eu fiz no começo da mensagem: você já pensou em algum dia ser usado por Deus para realizar algo, para fazer algo, para curar alguém que está doente? Você já pensou em ser usado por Deus para ministrar o evangelho para aquele que está perdido? Você já pensou em ser usado por Deus para ser um pregador e uma pregadora? Você já pensou em ser usado por Deus para ser alguém que Deus conta nessa terra para o fechamento da história? Para o fechamento da história da igreja antes que Jesus volte? Você já pensou em ser usado por Deus nesse tempo? Meu desejo é que Deus faça dessa igreja um local de grandes missionários, pregadores, pastores, que possam se levantar aqui do nosso meio, pessoas com chamado que digam: eu quero ser usado por Deus. E Deus pegar um jovem ou alguém, seja lá o que for, de mais idade que seja, e dizer: olha, Deus colocou no meu coração um chamado para ir pregar lá na Índia. Louvado seja Deus por sua vida, que o Senhor te capacite e você seja um missionário na Índia.
Deus colocou no meu coração um chamado para ser um missionário na África. Louvado seja Deus, que Deus use sua vida para ser um missionário na África, para pregar o Evangelho àqueles que lá precisam. Deus me chamou para ministrar o Evangelho aqui na cidade de Bauru. Que Deus use você para ser um missionário, um pregador do Evangelho aqui nessa cidade de Bauru. Porque você já pensou em ser usado por Deus? Porque eu volto a dizer, na grande maioria nós estamos na igreja para que Deus nos dê aquilo que nós precisamos. E eu vou nessa noite contra tudo que você pensa para dizer que Deus quer te usar. Você já pensou que Deus usa pessoas que falharam várias vezes? Eu já falhei inúmeras vezes, fica tranquilo, Deus está contando com você que já falhou também várias vezes. Deus conta com pessoas que já falharam, que já erraram inúmeras vezes. Deus diz, se você se arrependeu, já ajustou tudo, vamos adiante, eu quero usar você. Você já pensou que Deus quer usar as pessoas que não são muito eloquentes, ou seja, que não sabem muito falar, que não tem muito o que falar, que tem uma certa dificuldade na sua eloquência de falar? Eu não prego hoje, não nasci pregando desse jeito, não nasci ministrando 1 hora de mensagem, 1h30, eu não nasci pregando isso. Eu me lembro, eu estava agora à tarde preparando a mensagem, me fez lembrar da minha primeira ministração. Vou contar para você como foi a minha primeira ministração. Me lembro o texto que eu li e me lembro a mensagem que eu falei. Até hoje eu lembro tudinho que eu falei. Marcos capítulo 5, quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Você conhece a história. Eu contei a mensagem e disse assim, essa foi a minha primeira mensagem. Lá havia uma mulher que há 12 anos estava sofrendo com uma terrível hemorragia. E ela tocou em Jesus e ficou curada. Acabou a mensagem. Você está aqui comigo? Essa foi minha mensagem. Minha primeira mensagem que eu preguei foi isso. Eu prego hoje o mesmo texto e prego capaz de pregar 1 hora sobre esse texto. Mas naquele dia eu não preguei, porque para mim era tudo que eu tinha. Eu apenas citei a pessoa que estava doente, ela foi até quem curou e pronto, resolveu o problema. Então talvez você diga, mas eu não sou tão eloquente para pregar. Eu quero te dizer que Deus quer usar você que também não é muito eloquente. Porque isso vem com o tempo. Isso vem com o tempo. Se você não der o primeiro passo, nada vai acontecer. E eu quero dizer para você que Deus conta com você, que talvez não tenha muita eloquência, e Deus diz, eu conto com você. Mas eu sei falar pouquinho, é o suficiente. Um pouquinho na mão de Deus fará grandes coisas. Um pouquinho na mão do Senhor é o suficiente. Porque alguém que está... Irmãos, eu vou ser bem sincero a você. Nesses dias que nós estamos vivendo, é dias aonde você para perto de uma pessoa, de repente ela começa a vomitar, os problemas dela, ela nem te conhece. Às vezes você está no mercado, você está na fila do banco, você está lá sentado, de repente alguém começa a conversar com você, você puxa um assunto, e aí, tudo bem, tudo jóia, tranquilo, está chovendo hoje, está calor, né, que coisa, e a pessoa do nada começa a falar, e ela começa a contar a vida dela todinha. O que Deus está dizendo para mim e para você? Ela encontrou em você um ponto, ela encontrou em você alguém que tem paz, e ela está dizendo, por favor, eu não sei o que você tem, mas ela sentiu de vomitar para fora a dor dela. Então é para a hora de você dizer, olha, eu não posso resolver o seu problema, mas eu sei quem pode. Posso fazer uma oração por você? Posso orar por você? Eu duvido que vai ter alguém que não queira receber a oração. Apesar que tem alguns que não querem receber a oração. Fui fazer visita essa semana numa UTI para uma pastora que estava enferma. Foi eu e um outro pastor. E tinha uma pessoa na salinha de espera que estava chorando. Nós saímos da visita e eu
Falei, a senhora gostaria de receber uma oração? Ela disse, não, eu não quero receber a oração. Falei, ok. Tem aqueles que não querem. Mas ela estava chorando, eu prontamente decidi abençoá-la. Mas puxa vida, eu fui rejeitado, porque ela não quer receber oração também, não oro mais por ninguém. Quem perdeu foi ela, não fui eu. Consegue entender? Quem que não quis receber oração foi ela. Mas eu estava ali, eu ministrei a oração. Ela estava chorando, porque um parente dela estava ali na UTI. Deseja receber uma oração? A senhora gostaria de receber uma oração? Não quero oração. Ok. Agora, porque ela não quis receber oração, nunca mais vou orar por ninguém? Você já pensou que Deus quer te usar para ministrar oração para aqueles que estão precisando? Ou você acha que Deus não quer te usar? Não, porque eu preciso chamar o meu pastor, porque daí eu vou chamar o meu pastor, porque quando o meu pastor vir para receber a oração, tudo bem, eu posso ir lá orar junto com você, mas você sabia que você também pode orar? Você também pode ser um canal de bênção para aqueles que estão precisando? Você está aqui comigo, irmãos? Então Deus chama pessoas que não são muito eloquentes. Mas eu não sei falar muito, o pouco que você sabe na mão de Deus é o suficiente. Deus quer chamar os jovens. E eu me considero jovem, mesmo com a idade que eu tenho, me considero jovem. Amém, tenho 2 que considera jovem comigo. 3, 4, 5, que bom. Deus chama os jovens. Agora tem jovem com jovem que nem acredita neles, vou dizer de novo, né? Deus chama os jovens. Aleluia. Você sabia que Deus também chama as pessoas que têm medo? Eu tenho morro de medo de barata. Não é esse medo. Medo de medo. Deus chama pessoas que têm medo. Bispo, às vezes eu sinto que eu tenho que orar por fulano, beltrano, mas dá um medo aqui, dá um nó no coração. Fica tranquilo, eu também tenho isso de vez em quando. Fica tranquilo, de vez em quando também dá isso daí em mim. Puxa vida, a pessoa acabou de vomitar tudo que está falando, e nós estamos aqui num lugar, tem umas 500 pessoas aqui. Mas vá com medo, mas vá. Vá com medo, mas vá. Então se você diz, eu não vou porque eu tenho medo, Deus diz assim, eu conto com você, mesmo que você tenha medo. Deus chama pessoas também que estão em circunstâncias difíceis, que estão passando por circunstâncias difíceis. Juízes capítulo 6, versículo 13, eu não vou ler todos os textos, só alguns só. Dá para colocar no telão para mim, filho? Juízes capítulo 6, versículo 13. Juízes capítulo 6, versículo 13. O texto nos diz assim: Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Deus escolheu um homem que estava numa situação difícil. Os midianitas vieram para saquear o povo. Deus escolhe Gideão, um homem que estava passando por uma situação difícil. Talvez você diga, eu estou passando por uma situação difícil. Eu quero dizer para você, Deus conta com aqueles que estão passando por situações difíceis. Se você está passando por uma situação difícil, Deus está contando com você. Deus contou com Gideão que estava passando por uma situação difícil, aonde estavam sendo saqueados, aonde o inimigo estava vindo para roubar tudo aquilo que eles tinham. Eles estavam numa situação tão difícil que estavam malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de malhar as uvas, de espremer as uvas. De tanto medo que os inimigos vinham para roubar, e Deus escolhe Gideão, que estava passando por uma situação difícil. Eu quero dizer para você, se você está passando por uma situação difícil, fica tranquilo, Deus te escolheu.
Deus escolhe pessoas que muitas vezes não têm nada para oferecer. Talvez você diga, mas eu não tenho muito para oferecer ou nada para oferecer. Versículo 15 desse mesmo texto, por favor, filho. Do mesmo texto, olha Gideão. Então você diga, Deus, eu não tenho nada para oferecer. Versículo 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha. Gideão diz, Senhor, de todos, eu sou o mais pobre, e entre todos eu sou o menor da minha casa. Talvez você diga, mas como Deus vai me escolher? Minha família é simples, eu sou simples, estou debaixo de uma situação difícil. Deus escolheu Gideão entre todos, o mais simples de todos, o menor de todos. Deus diz, eu quero você. Então você diga, mas eu sou o menor. Deus diz, fica tranquilo, é você que eu quero. Então você já pensou em poder ser usado por Deus? Que grande milagre é esse, em poder ser usado por Deus. E eu já vou encerrando. Deus chama aqueles que muitas vezes são os menores dos menores. Gideão, no finalzinho do texto, eu sou o menor da minha. Talvez você se sente o menor dos menores. E Deus diz, é você que eu quero. É você que eu quero. Que você possa ter entendido essa mensagem nessa noite. Você já pensou que Deus quer te usar? Você já pensou que Deus quer que você cure pessoas através da sua oração? Você já pensou que Deus quer usar você para tirar aquele que está no buraco através da sua vida e do seu testemunho? Você já pensou que Deus quer usar você para ser um canal de bênção para aqueles que estão em trevas? Você já pensou que Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida? Você já pensou que Deus quer te usar? Que essa palavra fique no teu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Antes de nós orarmos, eu quero lançar o desafio para o próximo sábado, dia 26